Como você está nessa manhã? Como está o seu coração diante de Deus? Que o seu coração esteja sempre feliz, porque o Senhor teu Pai tem cuidado de ti, querido. Se você olhar para a direita, olhar para a esquerda, você vai ver a mão de Deus em tudo ao seu redor, na natureza, no passarinho, na água, no mar, no vento, em tudo o nosso Deus está cuidando de você e falando contigo o tempo inteiro. Observe a voz do Espírito Santo ao seu redor. Ele sempre te responde às suas orações com coisas que você nem percebe. Comece a observar o mínimo. Não foque somente no grande. Porque Elias, quando estava na caverna, ele esperou que Deus falasse com ele no temporal. Deus não falou. Ele esperou que Deus falasse com ele no terremoto. Deus não falou. Deus falou com Elias na calmaria. Então observe as N maneiras do Espírito Santo falar com você. Guarde as suas palavras no seu coração e execute. Hoje é quinta-feira, 13 de abril de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Segunda-feira, nós vamos começar uma nova campanha, Gerando o Meu Milagre. Você crê que Deus pode gerar um milagre no seu coração? Então se prepara. Vamos clamar juntos para que o nosso milagre aconteça. Ezequiel capítulo 2, abre comigo aí a partir do verso 1, diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, ou que deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come tudo o que eu te dou. Então eu vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo, e estendeu-se diante de mim, e nele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. A vocação de Ezequiel, queridos. Quando a gente lê a Bíblia no livro de Ezequiel, é um dos profetas que Deus mais desafia. Quando eu leio Ezequiel, eu costumo dizer que Deus gosta de brincar com a gente. E eu tenho uma brincadeira que eu digo, Deus não sabe nem brincar. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele pega pesado. Ezequiel é o único profeta que eu vejo ser levado pelo Espírito Santo em espírito a um vale de ossos secos. E lá Deus pergunta para ele se os ossos podem ter vida. Aqui no capítulo 2 do livro de Ezequiel, eu vejo Deus mandar ele comer um rolo. E o Senhor ainda diz, não me desobedece, come o que eu te dou, abre a tua boca. A gente vê que a nossa vocação, ela está muito ligada à nossa obediência.
Ninguém pode ter um chamado sem a pessoa querer obedecer àquele que lhe chamou. Se você não tem vocação para algumas coisas, é porque com certeza você não se dedicou àquele que te deu a vocação e você acha que não tem. Eu costumo dizer uma coisa: nós temos vocação para tudo. Só precisamos entender em qual área que Deus quer que nós estejamos aptos para cumprir a vocação que Ele escolheu para nós. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele escuta uma voz que disse: põe-te em pé e eu falarei contigo. Por que põe-te em pé? Porque as visões que Ezequiel estava tendo eram tão fortes que Ezequiel não aguenta. E ele vai cair. Ele cai de joelhos. No capítulo 1 do livro de Ezequiel, tem a visão dos querubins. Querido, eu acho que você nunca viu um querubim. Eu nunca vi um. Mas do jeito que a Bíblia descreve que o profeta Ezequiel viu um querubim, que ele teve a visão aqui de Deus, é algo extraordinário, que o ser humano não suporta. E quando aquela voz que era de Deus falar para ele: levanta, e eu vou falar contigo. E ele diz: eu parei para escutar quem era que falava comigo. E a voz me disse: filho do homem, olha só, a pessoa já está com as pernas bambas do que está vendo. Aí ele é surpreendido por uma voz dizendo: levanta, tipo, segura essa fraqueza aí, fica de pé que eu tenho algo para te mostrar. E o que Deus disse para ele foi: eu te levarei no meio dos filhos de Israel, e eles são uma nação rebelde. Eles se rebelaram contra mim, prevaricaram até hoje. Eles estão com o semblante duro, o coração endurecido, e eu vou te enviar a eles. Mas por que Deus não prometeu uma coisa mais fácil para Ezequiel? Por que para exercer uma vocação, um chamado, nós precisamos enfrentar tantas lutas, tantas adversidades? Um profeta, ele sempre vai ser desafiado aonde ele mais tem temor. Um profeta sempre vai ser provado aonde ele mais prega. E Deus, ele quer dizer para nós essa manhã: se você é profeta, se coloque em posição de profeta e faça como Ezequiel. No vale de ossos secos, ele não correu com medo, ele disse: ossos secos, em nome de Jesus, recebam vida. Aqui no capítulo 2, Ezequiel também não foge do seu chamado. E Deus vai falar: eu vou te enviar no meio de um povo difícil. E você vai pregar, que eles ouçam ou que deixem de ouvir. Oi, a palavra do dia hoje é para você que está choramingando aí nos cantos, dizendo que não vai mais pregar a palavra, que não canta mais, que mimimi, que mamamá. O Senhor está dizendo para você: ei, você vai pregar sim, querido. Que o povo escute ou que deixe de escutar, porque você não comanda sua vida. Sua vida está nas minhas mãos. Então te levanta, come, fica forte e prega a minha palavra, porque grandes coisas eu tenho para fazer. O Senhor diz para Ezequiel: não temas tudo que eles falarem, não tenha medo, ainda que sejam sarças de espinhos para contigo, ainda que tu habites com escorpiões, Ezequiel, e não tenha medo das palavras deles, nem te assuste do rosto deles, porque são casa rebelde. Deus está dizendo: ei, não tenho medo de cara feia. E quando eu levanto um profeta, quando eu levanto um homem, uma mulher de Deus para fazer a minha obra, nenhum mal poderá lhe tocar. Deus está dizendo: Ezequiel, vai fazer a minha obra e não temes, porque eu estou contigo, nenhum mal te sucederá. Ezequiel, a minha mão está estendida sobre ti e tu não precisa temer. Muitas vezes, querido, a gente não sabe o que é que Deus quer de nós, qual a nossa vocação. E essa manhã Deus está dizendo: primeira vocação que você precisa ter é saber ouvir a minha voz.
Não é sair correndo com a mente conturbada, sem saber quem está falando com você. A minha voz, ela é inconfundível. A ovelha conhece a voz do seu pastor, querido. Então, que você possa lembrar que o Senhor está dizendo para nós essa manhã: não seja rebelde como a multidão. Come o que eu te dou. Ele está dizendo: obedece a minha palavra, escuta a minha voz, faz a minha vontade. Eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida. O nosso Deus trabalha por você. O nosso Deus age por você, querido. Independente da situação, Deus te dará a vitória. Ezequiel vai dizer que ele viu uma mão estendida. E eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-se diante dele. Estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam lamentações, suspiros e ais. Aquela era a mensagem de Deus para o povo de Israel, através do profeta Ezequiel. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. E nós precisamos estar abertos e aptos para o que Ele tem para nós. Que o nosso Deus possa derramar unção sem medida sobre você. Que o nosso Deus possa te capacitar a cada dia. Que você possa entender qual a sua vocação, qual o seu chamado, por que você veio aqui na terra, o que Deus espera de você. E que a sua mente esteja revestida no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Você também pode ser um ofertante dizimista do ministério. Se Deus liberou uma causa na justiça para você, se Deus te abençoou, não esqueça de ser fiel ao Senhor naquilo que Ele te pede na palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.